Olá, sejam bem-vindos ao canal do Grupo Espírita de Estudos Missionários da Luz. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas reflexões, aos ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos continuar falando dos relacionamentos. Essa é a segunda parte e vamos continuar falando sobre os relacionamentos, que é um assunto muito interessante e que temos muito que observar. No Livro dos Espíritos, na pergunta 768, a pergunta: o homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? E os espíritos respondem: o homem deve progredir. Sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. É interessante observarmos esse aspecto do relacionamento. O homem sozinho se debilita, se embrutece. É o que nos diz os espíritos. Então nós precisamos viver em sociedade, nós necessitamos da companhia das pessoas, nos grupos precisamos nos envolver, é muito importante. E, na verdade, os relacionamentos, eles se completam, porque quando as pessoas estão juntas, há um bem-estar, há uma satisfação, há uma alegria, há um contentamento. E é uma maneira que o homem encontra de progredir, de agregar outros valores. Por tudo isso, nós temos necessidade uns dos outros. Nós nos precisamos. Nós fomos feitos para viver em sociedade e não isolados. E esse processo acontece porque necessitamos estar no convívio com as pessoas. Nos precisamos, é algo mútuo, que envolve a todos nós. Todos nós nos realizamos quando agregamos os nossos contatos na família, com os amigos, em grupos, enfim, sejam eles quais forem. Porque acontece que esse entrosamento nos traz um fortalecimento e também nos ajuda para que possamos evoluir ao ouvir o outro, ao ouvir a opinião do outro, muitas vezes contrária às nossas, mas que nos agregam conhecimentos novos. Muitas vezes mudamos quando entramos numa conversa, numa convivência, num relacionamento. Essa troca de informação dos grupos, e às vezes com os mesmos ideais, na maioria das vezes, são grupos que interagem entre si buscando o conhecimento, os mais diversos. É benéfico e assim afasta todo o isolamento que é tão prejudicial à nossa saúde mental, como diz ali no Livro dos Espíritos.
Porque sozinhos não realizamos grandes projetos ou não crescemos, não evoluímos. Necessitamos das outras pessoas ao nosso redor. Precisamos dessa vivência pelo nosso bem-estar, para estarmos saudáveis. Esse convívio com o outro. E fazendo isso, muitas vezes eliminamos em nós sentimentos que não são tão bons. Porque quando as pessoas não convivem, elas não percebem o quanto de diferente os outros pensam dela. Dela sim, a maneira dela pensar. Eu penso de uma maneira em relação a um assunto, mas as outras pessoas que estão no mesmo grupo que eu têm opiniões diferentes. E às vezes agregam aquele meu conhecimento a algo novo e que eu nem imaginava que poderia ser bom. Então esse calor afetivo, essa afeição que há, esse entrosamento quando os grupos se encontram, ou não, muitas vezes há questionamentos, sim, mas são saudáveis, necessários à vida de todos nós. E assim, as criaturas permutam energia. É tão interessante. Por isso que muitas vezes a gente olha assim numa roda de amigos, num simples bate-papo mesmo, sem nada de diferente, você encontra às vezes pessoas que estão reunidas ali, 4 ou 5, e estão sorrindo, contentes, com brincadeiras alegres, saudáveis. E isso é importante, porque nós extravasamos nossos sentimentos, as nossas emoções, permitimos que isso aconteça. É um desafio? É um desafio. Por quê? Porque conviver e se relacionar exige uma certa renúncia, exige uma certa generosidade. Quando falamos para algumas pessoas, para nós mesmos às vezes, olha, nós vamos em tal reunião, vamos a algum lugar, vamos a um aniversário, a uma festinha, e a gente sempre às vezes se envolve com pessoas, muitas vezes, que têm afinidades com a gente. É aquele relacionamento que são pessoas afins, que gostam das mesmas coisas, que buscam as mesmas coisas. E já há outras que nós não temos essa afinidade, mas também nos ajuda, porque com a sua opinião, com a sua maneira de ser, nos traz benefício. Respeito às divergências de opiniões transforma os relacionamentos saudáveis e produtivos. Por quê? Porque assim a gente convive com pessoas que estão fazendo diferente de nós, optando por um trabalho, por um projeto. E quando nos relacionamos com essas pessoas, aprendemos muito, porque às vezes não é nem o nosso campo de trabalho, é uma outra área. E aí começa-se a conversar e há um grande aprendizado de ambas as partes, às vezes, ou muitas vezes não, mas geralmente de ambas as partes. Nós temos que entender e perceber que Jesus sempre viveu e se relacionou com muitos no mundo, dando-nos exemplos, os maiores exemplos de relacionamentos saudáveis. E como que era, onde que se baseava esses relacionamentos saudáveis? Era baseado na tolerância, a aceitação e o amor. Sentimentos que nos ajudam a ter uma flexibilidade em relação às opiniões diversas das nossas. Relacionar é isso. Relacionamento é isso. É na família, é no trabalho, é com um afeto, com alguém que faz parte da sua vida,
um marido, um filho, enfim. São pessoas que nós aceitamos do jeito que é, da maneira que é, sem questionar ou querer que ele pense como você ou como a gente. É exatamente nas diferenças que nos completamos. Assim se constrói relacionamentos saudáveis. Não é fácil, não é simples, exige renúncia realmente, mas é benéfico para a nossa saúde mental, para a construção dos nossos pensamentos, que são divergentes dos outros, mas que os dos outros agregam a nós também muito conhecimento. Um dia, essa reflexão é para todos nós levarmos. Um dia, um amigo, você ajuda. E no outro dia, é você que precisa de ajuda. Então, vivemos e precisamos nos relacionar sempre, porque estamos sempre nos completando, seja ajudando o outro ou o outro também nos ajudando. Relacionamento é isso, é ter a generosidade de compreender que somos todos diferentes, mas que podemos estar todos juntos, compartilhando de uma conversa e de um bate-papo saudável. Muita paz a todos. Até o próximo vídeo.